Queridos irmãos, o ano de 2023 já passou, né? Não volta mais. O ano já passou, o ano não volta mais, né? E já estamos em andamento em um novo ano de 2024, né? Já começou. E querendo ou não, meus irmãos, como nós louvamos esse hino, cada ano que passa, cada ano que se começa, é uma oportunidade que nós temos para crescer. É uma oportunidade que nós temos para desenvolvermos. É uma oportunidade que temos para evoluirmos, né, na nossa caminhada, no nosso chamado. Mas infelizmente, você com toda certeza tem visto que as pessoas no mundo, elas fazem festa de chegada do ano, elas comemoram, né, colocam suas roupas novas, para então passarem o ano, né? Fazem tudo, né? Para que chegue aquele momento, todos estão ali prontos para então, né, celebrar a nossa chegada de um novo ano. Mas, infelizmente, nada se muda. Aonde que tem que ser mudado, não há uma mudança. As pessoas permanecem as mesmas pessoas. Não mudam. Muda-se só o ano, mas não mudam. Não tem, irmãos, uma desenvoltura de, pelo menos, mudar a sua vida, né? Nós sabemos, irmãos, como o mundo está, mas eles mesmos não querem mudança nenhuma. Não há nenhuma reação, não há nenhum estímulo de mudança. Só mudou o ano, só virou o número de 2023 para 2024, mas as pessoas continuam as mesmas pessoas de sempre, maldosas, mesmas pessoas de sempre, mentirosas, né, com falsidade, continuam com as suas vidas sem, irmãos, se arrependerem dos seus pecados, dos seus erros. Como é triste. Não há nenhum crescimento, a condição ela é a mesma, inalterado, ela permanece, irmãos, na mesma condição, por isso o mundo continua nessa situação, não há uma mudança das pessoas em querer, não há nem sequer um querer para que se mude. As pessoas só mudam, então só é a roupa nova que elas estão vestindo. Mas o crescimento e a mudança, elas estão longe, queridos irmãos. A única coisa que elas mudam. Mas, queridos irmãos, nós não somos do mundo, não é? Nós não somos desse mundo, nós não pertencemos, nós só vivemos dele. Porque, irmãos, nós já estamos em Cristo Jesus, não é? Louvado seja o Senhor. Nós não somos do mundo, nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos discípulos dele, nós queremos que cada vez mais ele seja o nosso mestre, ele é o único mestre nosso em nossas vidas, não é, queridos irmãos? Perceba, e o que Jesus espera de todos os seus discípulos, qual é o que o Senhor espera, qual os propósitos do Senhor para nós? Ora, nós acabamos de louvar um hino lindo, maravilhoso, a qual nós precisamos deixá-lo que nos sonde, para que ele nos transforme, para que ele nos mude, para que então possamos ser usados por ele. Mas qual é a ideia do Senhor para nós, dos seus discípulos? Qual é a principal, irmãos, propósito do Senhor para nós? É que nós venhamos crescer espiritualmente. Aquilo que não existe no mundo, ele quer que a gente desenvolva. E cada ano, querendo ou não, repito, é uma oportunidade que temos para crescer, queridos. Para crescermos, não crescer aí fisicamente, mas materialmente também, não, mas espiritualmente, não é, meus irmãos? Esse é o desejo do nosso Senhor, do nosso Pai, que haja uma evolução e um crescimento espiritual em mim e em você. E a cada ano, repito, é uma oportunidade. A mudança que o mundo precisa lá fora já aconteceu em nós. Já aconteceu em nossos corações, porque afinal de contas, nós aceitamos o nosso Senhor Jesus, não foi? Nós o aceitamos e queremos viver a vida que Ele, irmãos, estabeleceu para todos nós, a vida e o evangelho verdadeiro. Então, a mudança que está prevista lá fora e que o Senhor quer já aconteceu comigo e com você. O que o mundo precisa são duas coisas, é querer a mudança, querer que o Senhor venha transformar e também querer crescer, porque a mudança vem antes do crescimento. Precisa mudar primeiro, para que depois o Senhor venha crescer. E, irmãos, evidentemente que o Senhor fez essa mudança, não
nós mesmos por nós, mas foi quem? Foi Jesus Cristo que fez a mudança em nós, né? Foi o evangelho verdadeiro pregado a todos nós, que fez com que nós venhamos mudar de postura, que fez com que nós venhamos entender, irmãos, a verdadeira essência do que estamos aqui, o que o Senhor fez por nós ali no Calvário, a cruz a qual Ele esteve pregada, e Ele nos ensinou e nos deu uma nova chance, uma nova oportunidade para vivermos de acordo com a sua vontade. Glórias ao Senhor, queridos irmãos. Nós temos essa mudança porque nós o aceitamos. E agora, o que o Senhor espera de todos os seus discípulos é que haja sempre um crescimento espiritual, que haja sempre uma mudança, que haja sempre, queridos irmãos, uma evolução, e que nós não ficamos estagnados, parados. Não, o Senhor quer que nós venhamos estar evoluindo a cada dia, irmãos, na nossa caminhada com Ele, na nossa chamada com Ele. É isso que o Senhor quer e deseja, que não podemos negar que essa é uma oportunidade. Então, queridos, vamos pegar como um incentivo essa entrada do ano para que nós não venhamos parar, não, que nós venhamos prosseguir em nosso caminho, prosseguir nessa nossa jornada, irmãos, prosseguir aquilo que o Senhor nos deu como propósito, como chamada, como, irmãos, aquilo que Ele nos chamou, como Ele fala com os seus discípulos, como Ele quer que nós venhamos cumprir a sua chamada em nós. Então, irmãos, é uma oportunidade que temos, não desperdicemos essa chance, essa oportunidade de crescer e estar cada vez mais de acordo com a sua vontade. É isso que o Senhor quer e deseja para todos nós, irmãos queridos. Eu sei que é evidente que cada um de nós temos um tempo diferente do outro. Cada um de nós temos um tempo de crescimento. E isso nós sabemos, queridos irmãos, que o Senhor respeita. Porque assim como foi como Pedro, que você se lembra, Jesus disse para ele ali em Lucas 22:32, mas Pedro, olha, Satanás pediu para peneirar você. Mas olha, Pedro, eu orei por você. E aí, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Perceba que Pedro, já depois de muito tempo, ainda estava reticente, ainda estava com barreiras. Então o Senhor disse para ele, olha Pedro, Satanás queria você. Mas olha Pedro, eu orei por você. Mas aí agora quando você se converter, é no seu tempo, Pedro, mas embora a gente sabe que Jesus não obriga nada a ninguém, nem mesmo Pedro, ele obrigou, disse, Pedro, já está na hora, Pedro, quanto tempo mais você precisa? Mas não, o que o Senhor Jesus falou para ele, olha Pedro, quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Ali em Lucas 22, queridos, a passagem a qual nós estamos falando. Mas perceba, querido, o fato que todos nós temos o nosso tempo diferente. Eu tenho um tempo diferente, você tem um outro tempo de crescer, né? Cada um de nós, e o Senhor Jesus como um Senhor, um Deus maravilhoso, Ele respeita o meu e o teu tempo. Mas fato é que não é importante para nós não podemos estagnar, parar. Isso não pode acontecer. Nós temos que estar em constante mudança, crescimento, andando para frente, irmãos. Vamos continuar, queridos, porque a estagnação, ela vai gerar uma série de coisas na nossa vida. E isso vai fazer com que nós venhamos, ao invés de ir para frente, retroceder em um caminho. Então, queridos, nós precisamos crescer. Entre muitos textos bíblicos a qual nós poderíamos nos apoiar nesta manhã, nós estaremos apoiados aqui, essa nossa fala e essa primeira nossa introdução, num livro muito importante, uma carta, né, a qual o apóstolo Paulo ele escreve aos irmãos de Colossos, né? Estaremos ali, irmãos, colocando em prática tudo aquilo que já falamos aqui, falando, encontrando na palavra aquilo que nós estamos falando. A necessidade de crescermos, ela é importantíssima, e justamente em um ano que se inicia, essa é o que o Senhor quer de nós, queridos irmãos. E o nosso texto está ali em Colossenses, ali a carta a qual Paulo escreve aos irmãos de Colossos, né? E que é importantíssima para a nossa vida, para a nossa trajetória como discípulo do Senhor Jesus. Colossenses, glórias a Deus. Colossenses capítulo 1 mesmo, a nossa mensagem está baseada dentro dessa carta maravilhosa, a qual o apóstolo Paulo, junto com seu filho na fé, Timóteo, está ali entregando aos irmãos de Colossos. Importantíssima essa carta para a nossa manutenção da nossa fé. Deus abençoe a todos os irmãos que foram encontrando, amém? Todos encontraram aí? Glória a Deus. Estaremos lendo aqui
a partir do versículo 9, até no versículo 1, né, até o 11, importantíssimo esse contexto bíblico, e aí a gente está inserido em tudo aquilo que nós já estamos falando para a glória do Senhor. Colossenses 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe e em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém, irmão? Só até aqui. Vamos orar. Pai, obrigado, Pai. Senhor, essa é a palavra que o Senhor nos coloca nesse início de ano. Senhor Deus, ó Pai, e que nós venhamos, Pai querido, fazer menção a esta palavra durante todo este ano, pois é isso que nós precisamos. Crescer cada vez mais, Pai querido. Esta carta, Pai querido, ela fala conosco, Senhor, assim como Teu Santo Espírito testifica. Nos ajude a compreendê-la, nos ajude a não só compreendê-la, mas colocar em prática a Tua palavra, que está diante de nós nessa manhã. Deus, aqui estou, eu não sou nada e nem ninguém, Pai querido. Há uma insignificância muito grande em mim, mas eu sei que o Senhor é maior e o Senhor é Deus de todo, Pai querido. O Senhor é maravilhoso, o Senhor está acima de todos nós. E sim, o Senhor pode, Pai querido, estabelecer em nossos corações, pode fazer com que essa palavra repouse em nós, Senhor. É isso que nós queremos, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Esta é a carta importantíssima, a qual é um espelho para a igreja do Senhor nesse século, nesses momentos. Com toda certeza, há exemplos muito marcantes e que nós podemos pegar, irmãos, e colocar em prática essa carta, a qual o servo do Senhor Paulo ali, ele está ali designando aqueles irmãos de Colossos. Importantíssimo, porque ela é exatamente o que a igreja precisa. O versículo 4 nos enfatiza, queridos, aqui, quando Paulo ele está ali falando que ouviu, a falar da fé daqueles irmãos. Ele ouviu falar, olha o 4 diz, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Perceba que Paulo ouviu falar da fé daqueles irmãos, não somente da fé em Jesus, mas do amor que eles tinham para com todos os santos. E é exatamente assim que a igreja se fortalece. E é exatamente assim que nós vamos permanecer nesse ano, não é, meus irmãos? Com fé em Jesus e amando todos os nossos irmãos, uns aos outros. É assim que o Senhor designa a sua palavra. É assim que Ele quer que a igreja flua com amor entre nós e principalmente, acima de tudo, o amar, ter fé em Jesus, cada vez mais, colocar o Ele
cada vez mais à frente de todas as nossas batalhas, colocar à frente Ele, cada vez mais, dar lugar mais a Ele do que as outras coisas. Então, meus irmãos, olha só, são duas coisas importantes que os nossos irmãos de Colossos, eles estavam alicerçados na fé em Jesus e no amor ao próximo, a todos os santos. Isso, meus irmãos, não pode faltar entre nós. A fé em Jesus e o amor entre os irmãos são pilares fundamentais que não podem faltar entre nós. E, queridos, desta forma, a igreja continua sobrevivendo. Ela vai continuar vivendo, irmãos. Ela floresce, porque ela está cada vez mais nutrindo tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus disse para que a gente pudesse nutrir, que é o amor a Ele, o amor ao próximo, a fé em Jesus Cristo. Sem isso, a igreja perece. Sem isso, a igreja para, a igreja fica míngua, a igreja vive por ela mesma, por homens. Isso aí, a gente sabe que é queda cada vez mais, irmãos. Abismo, cada vez mais sobre abismo. Mas nós não. Nós temos a palavra em nós e hoje está aberta essa palavra importante, a qual nós podemos, irmãos, pegar e colocar mais e mais em nossos corações, que essa convicção que aqui os irmãos tiveram, e Paulo ouviu falar desta fé, Paulo ouviu falar deste amor, e que esse amor não falte entre nós e a fé em Jesus ainda não só possa diminuir, mas aumente cada vez mais em nós, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Mas perceba, irmãos, que nós não podemos negar, porque a igreja, ela conseguiria permanecer por longos anos somente com esses pilares, com o amor a Jesus e amando ao próximo, amando a Deus. Mas nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus tem uma promessa para a igreja. O Senhor Jesus fez uma promessa para a igreja. Nós não podemos negar e esquecer. A mesma promessa, a qual ele enfatiza no Evangelho de João, ali no Evangelho, no capítulo 14 e no versículo 18, o Senhor ali ele declara, dizendo claramente: não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Olha a promessa de Deus. Voltarei para vós. Ele estava dizendo aos discípulos: olha, hoje nós somos os discípulos do Senhor. E aquela geração já foi, mas hoje nós estamos aqui esperando ainda o quê? Que Ele venha voltar e buscarmos, irmãos, dessa terra. Então perceba a promessa. A igreja, ela continuaria a sobreviver facilmente, tudo com aquilo que o Senhor deixou a sua palavra, as bases e os pilares, e que temos que nutrir amor por Ele, amor pelo próximo e ter fé em Jesus, mas ainda assim Ele coloca uma promessa para a igreja, e essa promessa está muito próximo de se cumprir. Quem crê? Glórias ao Senhor. Está muito próxima de se cumprir essa promessa, quando Ele diz: eu não vou vos deixar órfãos. Ora, o mundo, irmãos, tem pai, porque todos aqueles que praticam a iniquidade são filhos do diabo. São filhos da iniquidade, são perversos, e Deus deixou claro ali em João 8, aqueles: olha, vocês são filhos do diabo. Ainda aqueles que professavam o Senhor Deus, eles estavam totalmente fora de Deus. Olha, vocês não são filhos de Deus. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês estariam me aceitando, mas não. Vocês são filhos do diabo, mentirosos. Vocês fazem tudo ao contrário. Então perceba, irmãos, o mundo tem pai, e nós... O Senhor diz: ó, não vamos deixar órfão, porque nós temos sim um pai, não temos? O Senhor Deus é o nosso pai, glórias a Deus. Então Ele diz: olha, não vou vos deixar órfãos, eu voltarei para vos buscar, eu voltarei para vós. E você sabe, João 14, ali é uma promessa, e aí o mais conhecido versículo, você sabe, João 14, ali quando Ele fala: não se turbe nossos corações, porque Ele foi preparar morada, para que onde eu estiver, vós estejais também. Glórias a Deus, irmãos. Então perceba, esta promessa nós não podemos esquecer, porque a promessa, queridos irmãos, gera esperança. Promessa gera esperança. Perceba, queridos, isso é importante, principalmente quando é uma promessa verdadeira, principalmente quando é uma promessa que vai se cumprir, porque o Senhor é o Filho de Deus. Porque quem fez essa promessa foi qualquer homem? Não, foi quem? Foi o Senhor Jesus, o Filho de Deus, aquele que não teve pecado, aquele que é santo. Então foi Ele quem fez a promessa. Então nós com toda certeza temos que ter fé e acreditar que todas as promessas do Senhor vão se cumprir, inclusive esta que Ele estabeleceu para a tua igreja, a qual diz: olha, eu não vou deixar órfão vocês, eu voltarei para vocês.
Eu voltarei para buscar a todos aqueles que professam a mim, que acreditam em mim e que permanecem vivendo na verdade que é a sua palavra. Glórias ao Senhor, irmãos. Então, queridos irmãos, essa promessa, ela continua a gerar esperança a nós. A igreja de Colosso estava alicerçada nessa esperança. Porque se você vê que aqui nos restantes dos versículos, ao qual nós estaremos abordando, nós estaremos vendo que eles estavam esperando, estavam esperançados nessa promessa do Senhor Jesus, irmãos. Sabemos que o Senhor não mente, querido. O Senhor, Ele é verdadeiro. E tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Olha só a igreja de Colosso no versículo 5, onde estava alicerçado a sua fé e a sua esperança. Por causa da esperança que vos está reservada, aonde? Nos céus. Olha só, irmãos, coisa linda. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Glórias ao nome do Senhor. Eles tinham esta esperança com eles, irmãos, daquilo que estava reservado para eles. E nós não é diferente. Nós devemos estar esperançados nessa esperança, estar alicerçados nessa esperança, a qual o Senhor Jesus disse para nós, disse para a igreja, que Ele viria nos buscar, irmãos, e nos tirar desta terra. Esta esperança que ela faz parte da vida da igreja, essa esperança, irmãos, que gera em nós, irmãos, é uma promessa que gera esperança. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus é quem fez essa promessa para nós. Então, esteja alicerçado nela durante todos os dias das nossas vidas. Nós estaremos alicerçados nessa promessa até Ele vir nos buscar. E se Ele nos chamar antes, amém, assim seja. Nós estaremos o esperando e o aguardando de braços abertos. Oh, louvado seja o Senhor, irmãos. E nós devemos nos apegar a essa esperança, irmãos. É isso que faz nos movimentar, é isso que a igreja continua a nutrir, esperando a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus, que está muito perto de acontecer. Mas imagina você, queridos irmãos, com toda certeza você já teve notícias boas, recebido muitas notícias, não é? Com toda certeza nós recebemos várias notícias boas. O mundo é caótico, mas a gente recebe notícias boas. E é muito bom receber notícias, é muito bom receber notícias boas. E a gente sabe, queridos irmãos, que a gente também está alicerçado nesse evangelho. E a gente sabe que o evangelho é também uma boa notícia, é uma boa nova, né? A qual o Senhor Jesus nos entregou e nos deu quando o conhecemos. Ele veio com esse evangelho, com esse novo testamento que floresce a cada dia em nossos corações. O bom presente que nós temos verdadeiro é esta promessa, irmãos. É esse evangelho que é um presente do Senhor Jesus para a sua igreja. Que coisa linda e maravilhosa. Imagina, nós recebemos um presente e ainda aliado a esse presente, a essa boa nova, a promessa. Ainda melhor ainda, porque nós temos duas coisas. Nós temos o evangelho, que é um presente de Deus, e a promessa de Deus. Olha que maravilha, irmãos. Duas coisas nós temos do Senhor. Um presente, que é um presente lindo, maravilhoso, que Ele nos entregou. E ainda aliado a isso, a promessa. Qual é a promessa? Que Ele virá nos buscar em breve. Louvado seja o Senhor, irmãos. Olha que coisa linda. Isso é só Jesus que faz. Pode então estar entregando para a sua igreja dois presentes, duas dádivas maravilhosas, e nós possamos estar, irmãos, estar cada vez mais crendo, cada vez mais no Senhor Jesus, pois Ele nos deu uma boa nova, um grande presente, mas mais ainda Ele nos dá a promessa de que um dia virá buscar-nos e estaremos juntos para Ele para sempre, para a glória dEle. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Tudo isso é possível, queridos, quando mudamos, quando entendemos o Evangelho. Isso é possível. E Paulo nessa carta ele faz de tudo, ele faz questão de lembrar para aqueles irmãos, a partir de onde tudo começou a mudar na vida deles. Veja o versículo 6. Ele diz que chegou até eles, a qual que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Glórias a Deus. Olha só que coisa linda, irmãos. A mudança começou a partir do momento que eles ouviram e conheceram a graça de Deus em verdade. Glórias a Deus. Perceba que Paulo faz questão de colocar nessa carta. Olha, já chegou a vós.
como está em todo mundo e vai frutificando como também entre vós, desde o dia, olha só que coisa interessante, que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Glórias a Deus. No começo, nós falamos sobre a mudança que o mundo precisa e o que já está inserido em nossos corações, através de Jesus Cristo. E que Paulo faz questão de lembrar aonde tudo começou naquela igreja de Colosso. Mas o versículo chave para nós aqui, irmãos, é o 9, a qual nos enfatiza muitas coisas importantes. Como dissemos, não basta só mudar. A intenção do nosso Senhor Jesus para os seus discípulos é que haja crescimento espiritual em nossas vidas. A mudança já aconteceu. Nós estamos a um passo à frente desse mundo, né, para a glória de Deus. Mas agora, irmãos, não há estagnação que possa nos parar. Nós precisamos avançar. Cada vez mais avançar, vencer, cada vez mais crescer, cada vez mais no Senhor Jesus Cristo, para a sua glória. Versículo 9, importante. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, quem que ele ouviu? No versículo 8, a gente sabe que ali havia um ministro de Cristo, Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então Epáfras era um ministro que estava à frente daquela igreja, a qual nos declarou e também o vosso amor no Espírito. Então Epáfras disse tudo para Paulo. E a Paulo está dizendo, olha, desde o dia que nós ouvimos, por esta razão, desde o dia que ouvimos Epáfras dizer a resiliência daqueles irmãos, o que eles estavam alicerçados na fé em Jesus Cristo, no amor aos irmãos. Então Paulo estava ouvindo tudo. Então desde o dia que nós ouvimos a falar, nós não cessamos de orar por vós, de pedir, olha o pedido de Paulo para a igreja, de que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Olha que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa. Cada vez mais nós devemos buscar isso. É isso, irmãos, que nós estamos falando e é o ponto-chave aqui para as nossas vidas. Para que isso aconteça, é evidente, para que nós venhamos chegar ao conhecimento da vontade de Deus, nós precisamos, irmãos, cada vez mais nos afastar das práticas mundanas que existem neste mundo. E também, mais ainda, não ser conivente. Não ser, irmãos, um agente conivente de situações que estão acontecendo. Não. Nós devemos nos portar exatamente como a palavra diz, como a palavra nos ensina, para então possamos conhecer a vontade de Deus. Olha, você conhece a carta aos Romanos, que o próprio Paulo escreve, aonde ele fala e enfatiza ali que nós não podemos nos conformar com o mundo, com este mundo a qual, irmãos, cada vez mais tem perecido, tem estado cada vez mais mergulhado, né, no pecado, mergulhado na lama do pecado. Nós não devemos, pelo contrário, nós devemos nos afastar e não ser coniventes, não estar cada vez mais nos conformando, queridos irmãos. E aí ele termina o versículo dizendo, para que nós possamos experimentar. E é o que Paulo está dizendo aqui, olha, a oração dele é para que nós estejamos cheios do conhecimento da sua vontade. E é o que Paulo termina dizendo no versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, para que o que? Experimenteis qual seja a boa, glória, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Senhor, obrigado pela sua palavra, Deus. Meus irmãos, a vontade do Senhor, nós precisamos cada dia conhecê-la. A cada dia que passa você tem que estar em seu coração, eu quero conhecer o Senhor, eu quero prosseguir. Olha, Oséias 6:3 fala, olha, prossigamos em conhecer ao Senhor, continuemos com conhecer ao Senhor. Aleluia, irmãos, olha que coisa linda. Ou seja, para experimentar o conhecimento do Senhor, conhecer a vontade de Deus, nós devemos continuar longe dessas práticas. Deixa para lá. Deixa o mundo, a nossa oração está sobre ele, sim, não vamos deixar de orar pelo mundo para que se convertam, né? Para que encontrem o Senhor Jesus, mas nós devemos nos afastar a cada vez mais dessas práticas. Não podemos, irmãos, concordar com essas práticas, nada é normal, embora algumas igrejas, infelizmente, tenham se sucumbido a isso, tenha normalizado muitas coisas, a qual a Bíblia não permite que nós venhamos normalizar, harmonizar, não existe isso, a palavra
palavra ela é verdadeira, ela não se pode ser mudada, como alguns querem que a palavra seja mudada, seja atualizada. Não, a palavra ela sempre vai ser a verdade, ela não precisa de mudança. O Senhor Jesus nos deixou, irmãos, 66 livros, para que nós possamos então estar nos alicerçando na verdade, na palavra, 27 no Novo, e ali você tem uma nova testamento, uma nova aliança, a qual não se muda nenhuma palavra, pois aquele que mudar uma sequer vírgula, seja considerado anátema. Irmãos, não podemos mexer na palavra, ela está aqui e ela é a verdade que precisamos. Então, irmãos, para que chegamos ao conhecimento de Deus, experimentar a vontade dele, estejamos longe dessas práticas. Não vamos concordar com o mundo, oremos, mas não concordamos. Estejamos longe e não concordamos, mas vamos orar para que haja arrependimento para eles, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. O versículo vai continuar, e aí é importante. Paulo, ele ora incessantemente pelo conhecimento de Deus, por todo conhecimento, mas ele ora também por algo muito importante. E aí é o que está na sequência do versículo. Em toda a sabedoria e o que mais? E inteligência espiritual. Glórias ao Senhor. Olha só, queridos irmãos, que coisa linda. Paulo não cessa de orar. Desde o dia que ele ouviu aqueles irmãos ali, mudados, transformados pela fé em Jesus Cristo, pelo amor aos irmãos. Paulo, ele continua, porque ele é importante, ele sente do Espírito Santo que eu devo orar incessantemente, para que vocês conheçam a vontade de Deus, mas também para que vocês, olha só, vocês tenham conhecimento, sabedoria, inteligência e espiritual, irmãos. Olha só, primeiro ele pede para Deus conhecimento da vontade de Deus, e depois, de que eles sejam cheios de sabedoria e inteligência espiritual. Irmãos, da mesma maneira, nós devemos fazer. Louvado seja o Senhor, irmãos. Essa é a nossa busca, que na nossa oração venha conter, irmãos, esses pedidos. Paulo está pedindo para eles, e hoje eu e você somos a igreja do Senhor, reunida nessa terra. Então, irmãos, que você venha pedir, conter nas suas orações. Que você venha buscar, orar, pedir ao Pai. Olha só coisa importante. Esteja incluindo nas suas orações. Pedir ao Senhor sabedoria. Pedir ao Senhor inteligência espiritual. Pedir ao Senhor, Pai, eu preciso te conhecer. Eu quero mais e mais te conhecer. Eu não posso ficar aqui limitado, Deus. Eu quero conhecer, te prosseguir de te conhecer. Irmãos, a nossa oração não pode faltar essas coisas. Suas orações pessoais precisam conter o pedido de sabedoria, Deus. O pedido de inteligência espiritual. Porque, irmãos, nós estamos vivendo momentos dificílimos, a qual há uma sagacidade do nosso adversário. Ele é muito sagaz e inteligente. E nós só vamos vencer, irmãos, com inteligência espiritual, com sabedoria. Como nós precisamos traçar metas, traçar estratégias, irmãos. Nós estamos, então, traçando estratégias. Nós só vamos conseguir isso se tivermos inteligência espiritual, se tivermos sabedoria em Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, inclua nas suas orações. Peça ao Senhor, Pai, eu preciso de sabedoria. Desde o começo desse ano, quando começou apenas, é o momento de você, todos os dias da sua vida, peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor inteligência espiritual, peça a Ele, eu quero conhecer-te mais, Pai, eu quero todos os dias conhecê-lo mais, eu quero, Senhor, para estar envolvido, eu quero, Pai, ter experiências sobrenaturais contigo, para que eu possa permanecer, Pai, que na tua graça, no teu amor, amém, meus irmãos, peça isso. O Senhor tem nos dado muitas estratégias, e eu sei que cada um de vocês tem a estratégia de Deus pessoal com o Senhor. Cada um de nós temos, embora sejamos uma família, cada um tem a sua luta, cada um tem o seu objetivo, sua estratégia. Mas nós, como estamos aqui de frente para vocês, a nossa oração é que o Senhor tem para cada um de vocês uma estratégia diferente. E nós oramos para que esse alinhamento aconteça, porque o Espírito Santo é um só, não é, irmãos? Então ele venha testificar no seu coração. Nós daqui vamos orar de acordo com a estratégia que o Senhor nos dá. Porque, irmão, muitas vezes nós perdemos tempo orando por certas coisas que não são edificantes, que não são tão importantes como outras que deveriam ser. E o Senhor tem nos colocado desde o ano final do ano passado. Olha, vocês precisam estar agindo estrategicamente, orando pela igreja estrategicamente, por cada família estrategicamente. E o Senhor nos revela
o que cada um passa, cada aflição que cada um passa, cada luta. Então, irmãos, o Senhor nos colocou ali num quartel e nos colocou, olha, são estratégias. E vocês precisam buscar por essas estratégias e, independente, cada irmão tem a sua necessidade. Então, queridos irmãos, nós não vamos mais perder tempo com coisas que não são tão importantes assim. A primeira oração, depois do arrependimento de pecados, é para que nós possamos pedir ao Senhor, peça a Ele sabedoria e inteligência. Senhor, eu quero te conhecer. E aí, irmãos, o Senhor vai te dar discernimento. Isso é importantíssimo, no mundo onde convivemos. Há pessoas que estão totalmente, irmãos, comprometidas com as trevas. Há pessoas que estão totalmente comprometidas, irmãos, no engano. E querem nos enganar. E querem fazer com que nós venhamos estar indo por outros caminhos. Não. Irmãos, há erros que nós não precisamos cometer, os erros que nós cometamos em 2023. Nós temos que evitar esses erros em 2024. E nós temos a oportunidade, irmãos, de, através da inteligência que o Senhor nos dará, através da sabedoria que Ele nos dá, estar montando estratégias, estar andando lado a lado com Ele, para que Ele nos dê, irmãos, a direção correta. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. Peça para Ele sabedoria, peça para Ele conhecimento, inteligência espiritual. Por qual motivo isso é necessário? Olha o versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e o que mais? Crescendo no conhecimento de Deus. Oh, glórias ao Senhor. Olha só que importante, queridos irmãos, para que possamos andar dignamente, ou seja, quando buscamos, quando nos oramos, quando pedimos isto ao Senhor, automaticamente Ele se alegra, Ele se agrada. Olha o versículo 10, e aí Ele vai agradar de nós. E não somente isso, haverá frutificamento, vai haver uma frutificação em nós, irmãos. E em toda boa obra, nós crescendo no conhecimento de Deus. Todo discípulo de Cristo precisa crescer, irmãos. Todos nós precisamos crescer. Os frutos, que eles são consequência do crescimento. Se você cresce, você dá fruto. Se você, cada vez mais que você vê ali uma árvore frutífera crescer, quando ela estiver grande e crescida, ela vai dar frutos, irmãos. Glórias ao Deus. É claro que se ela estiver em terra boa, né, irmãos? Também aquilo que o Senhor explica na parábola do semeador. Mas, irmãos, perceba que o crescimento é uma consequência, os frutos são consequência do crescimento. Então, se a gente cresce, a gente vai dar fruto. E o Senhor está dizendo através de Paulo aqui, olha, para que vocês possam estar frutificando em toda a boa obra e crescendo, irmãos, no conhecimento de Deus. Glórias ao nome do Senhor, irmãos. Então, irmãos, essa é a palavra de Deus para nós. Se você cresce, você dá frutos. Alguns podem dizer, eu não consigo crescer. Parece que estou igual ao mundo, eu não consigo crescer, eu não consigo mudar. Eu estou estagnado, e aí você possa se perguntar isso, eu não consigo. Entra ano, sai ano, eu permaneço na mesma condição, eu não consigo crescer, eu estou na mesma posição, ou pior, eu estou retrocedendo para trás. Irmãos, olha que coisa séria, talvez essa pergunta ela seja a tua nessa manhã, mas você precisa entender, queridos irmãos, também, que quem disse que o crescimento vem de nós? Quem foi que disse para você que o crescimento vem de nós mesmos? Né? Quem é que foi que disse? Olha só a coisa importante. Porque em 1 Coríntios 3, no versículo 6, o apóstolo Paulo também, direcionado à carta aos Coríntios, ele fala algo importante, e ali está, que estava tendo umas divergências, muitas situações na igreja. Mas ele precisa exortar os irmãos, porque um estava confiando em Paulo, outro estava confiando em Apolo, cada um tinha o seu ali, mestre, por exemplo, cada um tinha. Eles estavam esquecendo que eles tinham que direcionar para o Senhor, e Paulo vai exortar aquela igreja. E no versículo 6, um versículo muito importante, a qual enfatiza que não é eu e nem você que vai dar o crescimento. E aí está dizendo, Paulo está dizendo, eu plantei, no versículo 6, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Glórias a Deus. Aleluia. Perceba, irmãos, que o crescimento não vem de mim nem de você. O crescimento vem daquele que está à destra do Pai, está nas mais altas alturas, o nosso Senhor Deus. Não vem de mim, de você. É Ele quem faz crescer. Oh glória, é Ele quem faz, irmãos, o crescimento.
Mas nós precisamos de algo, precisamos o quê? Estar dispostos a isso. Estar nos esforçando, irmãos. O esforço sempre vai ser necessário para que possamos então estar pronto para esse crescimento acontecer. Lembre-se que ele sempre escolheu pessoas improváveis, pessoas ali que eram improváveis. Não existia nenhum atrativo para ele escolher aquelas pessoas, mas ele mesmo assim escolheu. Você tem vários exemplos na Bíblia, irmãos, desde Gênesis até o Apocalipse, você vai ver pessoas que o Senhor escolheu que não tinham nada de bom, nada de virtude, não. É exatamente isso, o Senhor sempre vai escolher os improváveis, os pequenos, o Senhor sempre vai escolher aqueles, irmãos, que não têm nada a oferecer, nada de bom, Ele sempre vai escolher pecadores, lembra? Pescadores, olha só quantos pescadores Ele escolheu, pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que não sabiam nem falar como Moisés. Como que eu vou diante do povo? Eu não sei nem falar, Senhor. Escolhe outro, né? Como Gideão, Senhor, quantas comprovações que ele precisou. Ali estava se amedrontando, vai que eu vou te entregar. Os midianitas nas suas mãos. Tantos outros exemplos nós temos, irmãos. Mulheres de Deus que foram usadas. Débora, ali, irmãos, ali se encorajou à frente de Baraque, que estava se acovardando para estar indo para a batalha. Eu vou, mas saiba que eu estarei ali recebendo a glória, eu estarei recebendo ali de Deus essa incumbência. E Baraque diz, eu vou com você, mas se você for comigo. Então a Baraque se acovarda. Mas, irmãos, perceba que todas as vezes que o Senhor usa pessoas, é com os improváveis, é pessoas que não têm nada a oferecer. Lembre-se disso, queridos irmãos. Lembre-se sempre, o Senhor sempre vai escolher os improváveis. Amém, meus irmãos? Que você saiba entender isso. Que Deus escolheu esse, mas o que aconteceu com eles? Todos eles cresceram, todos eles foram usados por Deus. O Senhor os transformou, o Senhor os fez crescer de uma tal maneira que eles foram usados poderosamente por nosso Senhor, irmãos. Eles cresceram, se tornaram grandes homens e mulheres de Deus. E aqui hoje, como estamos? O Senhor, irmãos, escolheu todos nós. O Senhor escolheu eu, escolheu você. Todos nós, Ele escolheu, irmãos. E Ele é quem vai nos fazer crescer. Ele vai dar o crescimento. Repito, a necessidade de estarmos prontos, se esforçarmos, estarmos disponíveis para que esse crescimento aconteça. De que forma? Nos separando desse mundo, buscando mais a sua presença, em oração, mais e mais se consagrando a Ele. E assim Ele vai fazer com que a gente venha crescer. Amém, para a sua glória, irmãos. Amém, queridos irmãos. A pergunta certa a se fazer é essa mesmo. Será que você está disposto a crescer? Será que nós estamos dispostos a crescer, queridos irmãos? É a pergunta que se tem que se fazer para nós nessa manhã. Será que você quer isto para você, para a sua vida? Será que nós queremos o crescimento de Deus para nós? Ou queremos ficar estagnados? Ou queremos ficar parados? Ou nós não queremos nada disso? Será que nós queremos e desejamos crescer e frutificar? Será que esse é o nosso desejo? Será que é o desejo dos nossos irmãos pela internet? Será que esse é o desejo nosso, queridos? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Por quê, irmãos? Para que possamos andar dignamente diante do Senhor e agradá-lo. Frutificar é necessário. Olha só, em toda boa obra crescendo no conhecimento do Senhor. Irmãos, que a sua vida consista nisso, em buscar dia após dia o crescimento espiritual. O crescimento verdadeiro, o crescimento a qual o próprio Senhor Jesus nos dá, em sabedoria, inteligência e no conhecimento de Deus. A oração se faz necessária nesse sentido. Orarmos pedindo ao Senhor, assim como Paulo orou incessantemente, todos os dias, incessante é todo momento orar. E nós devemos orar todos os dias para isso também, irmãos. À medida que o tempo se aproxima do Senhor voltar, nós precisamos buscar o Senhor em oração, pedindo a Ele, Pai, nos dê sabedoria, Senhor. Pai, que nós precisamos de inteligência espiritual para estarmos, Senhor, discernindo certas coisas que acontecem à nossa volta, para estarmos discernindo os espíritos que estão sobre os seres humanos, que estão aí aflorando todos, Pai, que eles estão aí para aprisionar pessoas. Peça ao Senhor, irmãos, e que contém em nossas orações esses pedidos ao Pai. Amém, meus irmãos? Então, perceba que é sempre assim.
Sempre queira conhecer o Senhor, Oséias, como dissemos aqui, prossigamos em conhecer o Senhor. Essa será sempre, irmãos, o nosso desejo, continue assim na sua vida. Olha o versículo 11, a gente está indo para os finalmente aqui. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda a paciência e longanimidade com gozo e alegria. Olha só, irmãos, alicerçados na fortaleza. Quem é a nossa fortaleza? O Senhor Jesus. E aí ele pede paciência e alegria. Amém, meus irmãos? Então perceba, são essas as incumbências do Senhor Jesus para esse ano, para nós. No começo de anos, ele sempre vai requerer de nós um crescimento. Esse crescimento precisa fazer parte da nossa história, da nossa vida. Estagnação e parado não é com Jesus, não é com o Evangelho, não. O Senhor quer que nós avancemos. Ele sempre vai usar os improváveis, vai escolher. Ele vai transformar, ele vai ali fazer crescer, para que então possa ser usado, para então frutificar. Amém, meus irmãos? Que você possa ser esse que frutifique. Que você e eu possamos frutificar, não parados, não estagnados. Que você, irmãos, receba essa incumbência do Senhor Jesus e cresçamos cada dia. Crescemos para a sua glória, para o seu louvor. Amém, irmãos? Amém. E aí, lembre-se sempre, o Pai quer mudança e crescimento. O mundo, entre ano e sai ano, não muda nada. Mas eu e você já temos uma mudança dentro de nós. Além da mudança necessária, é preciso crescer. A mudança vem antes do crescimento. Crescer é aquilo que o Senhor sempre quis e quer dos seus discípulos. Crescer espiritualmente. E se isso é o que o Senhor quer, pedimos a Ele, incluímos a Ele em nossas orações, pedir sabedoria, pedir que nós venhamos chegar ao conhecimento cada vez maior dEle, pedir inteligência espiritual. E dessa forma, irmãos, estaremos crescendo. Afinal de contas, não é nós que crescemos, não é nós que damos o nosso próprio crescimento. É o próprio Senhor Jesus quem faz crescer. Mas somente se estivermos dispostos a isso, somente se estivermos esforçando para isso. Que essa palavra ecoe no seu coração, na sua vida, para o restante desse ano inteiro. Você possa crescer cada vez mais. É isso que Ele deseja. Cresça cada vez mais. Para que finalidade? Crescer. Para dar frutos. Frutos. É isso que o Senhor quer. Mais uma vez eu lembro o hino que nós louvamos. Que você seja usada como ponte. Que você seja usada como farol no mundo tenebroso. Como abrigo a pessoas que estão, irmãos, aprisionadas nas mãos de Satanás. É para isso que nós devemos crescer, para dar frutos. Para dar frutos. O crescimento não vem de você, vem de Deus. Para isso nós precisamos obedecê-lo, cumprir cada vez mais e obedecer a sua palavra. E o resultado que Jesus espera de nós, qual que é nesse crescimento? Ora, é o mesmo da parábola do semeador. Quem lembra? Mateus 13. Ora, a semente que cai em boa terra, ela produz muito fruto, não é? Quantos? 30, 60 e 90? 100? Por quantas sementes? Por uma. Então, irmãos, olha só o que o Senhor espera dos seus discípulos. Então, nós estamos em terra boa, solo fértil. Nós estamos, irmãos, em um solo da verdade, é a palavra de Deus genuína. É o Evangelho da verdade, é o Novo Testamento. Então, irmãos, o que precisamos para que cresçamos, sendo que o Senhor já está disposto a fazer-nos crescer? É somente de estar dispostos, disponíveis, esforçando todo dia, para que então Ele venha fazer-nos crescer, para que então no tempo certo nós venhamos dar esses frutos, né? Para a glória do nome dEle. Amém, meu irmão? Vamos ficar de pé nessa hora. Estaremos orando nesse sentido aqui, nessa manhã. E que você jamais esqueça disso. Sempre ore ao Senhor. Vamos orar, irmãos, pedindo ao Senhor. A partir de hoje, essa oração possa fazer parte na sua oração cotidiana, todos os dias. Essa oração não pode faltar nas nossas petições ao Senhor. Não peça, sei que a gente tem muitos pedidos para fazer ao Senhor, mas antes peça sabedoria, antes peça inteligência espiritual, antes peça a Ele, Pai, eu preciso te conhecer, eu quero te conhecer mais. Eu preciso ter cada vez mais experiências contigo. As experiências, eu sei que a palavra está repleta de experiências, mas eu preciso ter as minhas.
Eu preciso ter as minhas experiências contigo. Eu preciso estar cheio, Senhor, da sabedoria do Senhor, da inteligência e, acima de tudo, conhecer a Ti cada dia mais. Amém, meus irmãos? Vamos orar nessa manhã. Pai, estamos aqui hoje reunidos, Senhor. Ouvimos a Tua palavra, Pai, importantíssima para a nossa vida. Deus, o ano começou. Embora o mundo, Pai, não queira mudança e muito menos crescimento, aqui o Senhor separou, Senhor, ó Pai, os Teus filhos, a qual já há dentro de nós uma mudança, a qual veio através do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, mas ainda assim há situações a mudar e principalmente a crescer, Pai querido. Eu sei que os meus irmãos também desejam aqui nessa manhã, Pai. E nós concordamos que nós devemos crescer, não parar, não estar estagnados. A Tua palavra nos ensina que nós devemos crescer, Pai, e o crescimento vem de Ti. Mas se nós não estivermos prontos para o crescimento, Pai querido, esse crescimento não vai acontecer. Pai querido, esteja cada vez mais na vida dos meus irmãos, Pai querido, que eles estejam se esforçando cada dia, cada vez mais, para que eles estejam prontos, Pai querido, para estar crescendo mais e mais, Pai querido, no conhecimento ao Senhor, na sabedoria e na inteligência espiritual. Senhor Deus, ó Pai, o mundo, Pai querido, está cada vez mais difícil. Tem se proliferado muitas entidades, Senhor. Que o Senhor venha nos dar discernimento, Pai, através dessa inteligência. Que o Senhor venha nos dar, Pai, sabedoria para poder discernir, Pai querido, para criar estratégias para esses dias que são maus nós estamos vivendo. Pai querido, dá cada vez mais, Pai, condição aos meus irmãos. Que a partir de hoje as orações deles possam conter isso, Pai. Pedir ao Senhor incessantemente, assim como Paulo, por sabedoria, por inteligência, por cada vez mais conhecê-lo mais e mais a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, guarda a todos, proteja a todos, que a Tua palavra continue nos seus corações e eles jamais esqueçam dessa palavra esse ano, Senhor. O que o Senhor quer de nós, o que o Senhor deseja de nós, esse crescimento aconteça a cada dia e que estejamos prontos para ser usados por Ti, Pai, frutificando 30, 60, 90 e 100, Pai querido. Aqui existem aqueles que querem, Senhor, Pai, ser usados por Ti, que haja fruto, Senhor, Pai, em todos nós, que haja frutos em todos nós, para quando chegarmos lá no céu, Senhor, Pai, nós chegarmos e o Senhor ali estiver, ali de braços abertos, e ali nós estivemos com a missão cumprida, assim como Paulo combateu o bom combate, guardou a fé, Pai. É isso que nós queremos, Senhor, nos ajude para isso. Esteja conosco, Santo Espírito de Deus, e que haja em nós, cada dia que passa, um crescimento espiritual, Pai. A cada dia nós queremos crescer, que encontremos maturidade espiritual também. Esses dias são difíceis, Pai, onde escândalos estão acontecendo, mas que haja maturidade em nós, maturidade espiritual, para que nós entendamos, para que os escândalos eles viriam a acontecer, para que no final dos tempos, mas que o Senhor possa estar guardando a cada um dos que estão aqui, para que eles possam frutificar para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor, e possam ser uma bênção nas Suas mãos, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Nós aqui oramos, Pai, pedindo ao Senhor, nos traga mais sabedoria, nos dá inteligência, faça cada vez mais em nós, Pai, o conhecimento da Tua vontade, Senhor, que é perfeita, que é agradável, que venhamos conhecê-la cada vez mais, nos afastando desse mundo tenebroso e cada vez mais possamos, Senhor, Pai, ser uma bênção e um instrumento Teu nas Tuas mãos, frutificando, Pai, para a Tua glória, em o nome de Jesus, Pai. É isso que nós te pedimos nessa manhã, Senhor, que essa semana seja uma semana, Pai querido, onde nós já possamos, Pai, inserir em nossas orações, Pai querido, tudo que nós fomos aqui aprender na Tua palavra e que todos nós sejamos fortalecidos por Ti, renovados, Senhor. Traga cada vez mais, Pai, conhecimento aos meus irmãos, que eles tenham mais experiências, traga saúde, renovo, traga forças a cada um, renova-os, Pai, e que eles possam permanecer marchando, Pai, querido, cada vez mais para frente e não retroceder, pois o Senhor não se compraz com daqueles que retrocedem, não, Pai, a Sua alegria está naqueles que vão à frente e cresçam a cada dia que passa. Deus, em nome de Jesus Cristo, guarda cada um, Pai, de volta para sua casa, abençoa o Senhor. Nós também continuaremos em oração pela Camila, pelo seu José Carlos também, que estão, Pai querido, precisando, Pai, de restabelecer as suas saúdes, Pai, em nome de Jesus Cristo, continue a tocá-los e que eles estejam restabelecidos para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Pai, essa é a nossa oração, repreendemos mais uma vez o mal,
toda a força do mal e todos os projetos malignos contra nós jamais prospere, que nós saímos daqui revigorados, firmes, Pai querido, nessa caminhada e com a esperança, Pai, de que um dia o Senhor virá em breve nos buscar para a Tua glória, em nome de Jesus, Pai. Assim nós encerramos esse culto e assim, Pai querido, nós agradecemos por esse momento contigo, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã, Senhor. Obrigado, damos graças ao Senhor, Pai. Obrigado por tudo. Continue conosco, continue a fazer, Pai querido, a realizar os Teus propósitos, as nossas vidas, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças ao Senhor.